pessoal, nós estamos aqui com uma CPU, um desktop. Percebam que eu estou com luvas antiestáticas, pulseira antiestática devidamente aterrada, né? E manta antiestática também. Esse computador, né, ele está setado para 220 volts, certo? Está ligado na tomada 220 volts e quando eu ligo ele no botão Power, ele não roda a ventoinha, né? Ele não está funcionando. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um multímetro, colocar esse multímetro em escala de mais de 200 volts, porque a tensão aqui onde eu estou ligando esse computador é 220, então tem que ser 600, no caso a próxima tensão. Eu vou tirar o cabo de força para ver se o defeito não é no cabo de força, né? Então o cabo de força tem que dar pelo menos 220 volts. Né? Tá dando 216, uma tensão considerável para funcionar o computador. O pino terra a gente ignora nesse momento de teste, tá? Então a gente vai testar fase neutra, corrente alternada. Vou colocar o conector novamente no conector da fonte. Ok, vou tirar o multímetro daqui. E vou desmontar o gabinete. Certo? Então, abrindo o gabinete, nós temos acesso a toda a parte interna do computador. A gente percebe que o cooler ele está bem limpo. Esse computador é um computador relativamente novo. E o que a gente vai fazer aqui? Nós percebemos que quando a gente coloca energia e quando a gente aperta o botão de ligar do computador ele não liga, o que a gente pode fazer? Tá? A primeira coisa que um técnico faz é remover o cabo de força do computador, tá? E remover, tá? Com uma chave de fenda bem fina, a gente remove a bateria da CMOS, ou seja, a bateria que guarda as configurações da placa-mãe, tá? Então você pode ver que aqui é a parte plástica, aqui é uma parte metálica, a gente chama de lingueta. Então se você apertar essa lingueta para lá, a bateria sai, tá? Então eu posso tirar com a mão a bateria, certo? Então eu vou aguardar alguns segundos para ver se o problema não é no software, tá, da BIOS. Porque se o problema for no software da BIOS, ele vai resetar após eu ter tirado a bateria CMOS, ok? Vamos contar 10 segundos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Importante, o computador ele funciona sem a bateria da CMOS, tá? Claro que o relógio vai estar errado, mas ele tem que ligar e dar imagem, tá? No caso aqui eu não tenho um monitor conectado, mas ele tem que pelo menos dar o bip, né, de configuração ok. Então vou pegar o cabo de força, tá? Encaixar aqui na fonte e vou tentar ligar o computador novamente. E olha só, ele ligou.
certo? Ligou e quando eu apertei novamente o botão ali, ele desligou. Então, basicamente o defeito desse computador era um erro no Basic Input Output System, que é a BIOS, né? E a gente reseta a BIOS tirando a bateria ou jampeando, né? 2 pinos que possuem na placa, mas eu acho mais simples, né? Tirar a bateria. Eu vou ver quantos volts tem essa bateria, porque essa bateria aqui, ela é uma bateria CR2032 e ela é de 3 volts. Vamos ver quantos volts tem ela? Então eu vou pegar o meu multímetro. Antes eu estava usando ele em corrente alternada, agora eu vou usar em corrente contínua. 20 volts dá suficiente para eu testar 3 volts, né? Então eu vou aqui na bateria, tá? A parte de dentro é negativa, de fora a parte de dentro é negativa, de fora é positivo. Essa bateria tem mais de 3 volts, então ela não tem problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa bateria de volta, tá? Coloco primeiro na parte plástica e depois aperto na parte metálica. Pronto, bateria colocada. Vou tirar o cabo de energia, tá? Colocar o cabo de energia novamente. E vou tentar ligar esse computador novamente. Percebemos que o computador não ligou após eu ter colocado a bateria da CMOS. Pode ser que exista eletricidade estática nas memórias, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou remover o cabo de força, tá? Sempre antes de você remover alguma coisa na placa-mãe, você tira o cabo de força, certo? Então eu vou remover as memórias, tá? Ela tem essas linguetas. Eu vou remover essas memórias. São 2 memórias, cada uma de 2 GB. Esse computador tem 4 GB, claro, né? Percebo que está bastante sujo, né? Então a sujeira, a poeira e tudo mais pode alterar o funcionamento do equipamento, né? Ok, eu vou focar nas memórias nesse momento, tá? Eu vou tirar o computador daqui de cima da bancada, colocar as memórias e fazer uma limpeza nelas, ok? Para a gente ver o que vai dar. Pessoal, pode parecer clichê, mas eu utilizo uma borracha, tá? Para poder limpar as conexões das memórias, tá? E eu também tenho aqui pincel antistático, certo? Então essa poeira que eu tenho aqui, ó, posso estar removendo com pincel antistático sem problemas de eletricidade estática, porque o pincel é antistático e eu estou usando uma luva antistática e eu também estou usando uma pulseira, tá, antistática. Então eu não tenho problemas com manusear as placas, certo? E a manta também é antistática. Ok? Eu vou pegar uma borracha, tá? Com a borda quadrada e vou passar nos conectores. Porque a borracha, ela vai tirar tudo que for de sujeira, né? Detritos, resquícios que podem porventura haver no pente de memória, nos conectores, tá? A gente percebe que ficou resquícios, né? A gente tira com o
pincel antistático. Preferencialmente de dentro para fora, né? Essa aqui tá ok. Vamos para a próxima. Ok. Agora nós viemos com a borracha, né? Nas conexões da memória. Nós tiramos com o pincel antistático. Pessoal, eu tenho outros pincéis aqui, mas um exemplo. Pincel de pintura não é recomendado, tá? Porque ele gera estática e pode queimar sua memória, pode queimar seus componentes eletrônicos, ok? E aqui eu também tenho o limpa contato MP80, né? O chamado WD-80. Não confundam ele com o WD-40, né? Por favor, porque o WD-40 é um descarbonizante. Então esse aqui é o limpa contato, certo? Deixa eu dar uma limpada aqui na minha manta. E agora nós vamos colocar as memórias na CPU para ver se o problema era de estática. Então, pessoal, estou com a CPU novamente em cima da minha bancada e a gente percebe que os conectores das memórias estão sujos, né? Então, eu tenho outros pincéis antistáticos um pouco diferenciados, né, para fazer esse tipo de limpeza. Você pode adquirir um kit, né, de pincéis antistáticos na internet. Não são caros e são extremamente úteis porque eles não vão ter a possibilidade de danificar o seu equipamento, certo? Como eu não me dou por satisfeito, eu vou usar o WD-80 ou MP80 no meu caso aqui, para poder fazer uma limpeza nos contatos, tá, da placa-mãe no que concerne as conexões das memórias, ok? A gente percebe que ficou bem molhado, mas ele é bastante volátil, então ele vai secar de maneira rápida. Outra coisa que eu vou fazer é a mesma coisa nas memórias. Deixo ela secar. Vou pegar a outra. Deixo ambas secando aqui, tá? Percebam que a bateria tá no lugar, né? Eu fiz um reset na BIOS. Nesse momento eu já posso colocar as memórias nos seus devidos lugares. A gente aperta até a lingueta branca encaixar na memória. Primeiro um lado, depois o outro. E a memória ela tem essa chaveta aqui que ela vai encaixar corretamente na sua placa-mãe, tá? Então a posição é a posição que a memória vai encaixar na placa-mãe.
pessoal, após a limpeza antistática, né? Como eu já falei, vamos tentar ligar essa placa para ver se ela vai funcionar. Ó. Ligou. HD a gente deu para ouvir que ele está operando, né? Essa placa aqui, em particular, ela não tem bip, né? Ela não tem o buzzer que faz aquele bip, né? Na hora que inicializa, que tá tudo certo ou se tem alguma coisa errada. Então ela ligando já é um bom sinal. Agora o que a gente vai fazer? Vai ver se ela vai estar dando imagem. Então eu vou colocar ela em outra bancada para ver se a imagem vai aparecer no monitor. Eu vou desligar ela aqui. E nós vamos para outra bancada para testar se ela está realmente funcionando perfeitamente, dando imagem e tudo. Então, pessoal, coloquei essa CPU em outra bancada, no caso a bancada onde eu uso a minha própria CPU, o meu monitor. Então eu vou colocar o cabo de força, tá? E conectar o HDMI, né, que é o vídeo, para a gente testar se vai aparecer alguma coisa na tela, tá? E vou ligar a CPU. Ela ligou. Ok. A marca da placa-mãe. American Megatrends é a marca do firmware da BIOS, tá? Então a gente percebe aqui, ó, tá, os dados, né? De quando foi lançada essa BIOS, ela é do mês outubro de 2012, tá? A versão, tudo, questão de direitos autorais, ok? E tá aparecendo aqui, ó, que CMOS settings wrong, ou seja, que os dados da CMOS, ou seja, do sistema que mantém data, hora e configuração atualizados, estão errados. Por quê? Porque a gente tinha tirado a bateria, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que, ó lá, pressionar Del ou F2, né? A tecla F2 para entrar no setup e refazer essas configurações, tá? Que é o que a gente vai fazer nesse momento. E para isso a gente precisa de um teclado que eu ainda não conectei. Eu vou conectar o teclado agora. Então eu acabei de conectar o teclado está aqui, e vou fazer o que as informações me dizem aí. Apertar Del ou F2, né? Então vamos apertar aqui o F2, né? Ok. Aí a gente entra na BIOS, né? Nas configurações da BIOS. Percebam que o relógio está desatualizado. Agora não é meia-noite. Agora não é nem 9 horas da noite, no caso. E a data está na data, no caso da data que essa placa-mãe, o firmware dela foi configurado, né? Então, o que a gente pode fazer para uma configuração mais rápida, né? A gente pode ir nos defaults, ou seja, nos padrões, né? Ou seja, se você não tiver nenhuma configuração a mais para fazer, a gente pode ir nos padrões. Ah, professor, mas e aí, o horário e a data? Não tem problema, o horário e a data ele é puxado do sistema operacional depois que ele entrar na internet. Então eu selecionei aqui, ó, Defaults, e vou dar o Enter, tá? Aí ele pergunta se sim ou se não, eu vou dizer que sim, tá?
Ok. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reinicializar a placa, né? Eu vou lá no exit, no sair. Eu vou dar enter. Aí ele pergunta se eu desejo salvar as configurações. Eu vou dizer que sim, né? Apertando enter. E o computador vai inicializar. Depois que tiver tudo certo lá com a BIOS, né, a BIOS entrega o comando do computador para o sistema operacional, tá? Então vai aparecer a tela do sistema operacional, como a gente já conhece, e o computador está funcionando perfeitamente. E o que nós fizemos foi somente uma limpeza anti-estática, tá? Tirando poeira do... Essa aqui é a minha sobrinha, a Antonella, tá? Esse computador aqui é dos meus pais. E eu fiz essa limpeza anti-estática, né? Utilizando manta anti-estática, tá? Luva anti-estática, pulseira anti-estática. A manta, ela tá conectada ao aterramento, tá? Que é o aterramento do meu sistema elétrico, que é esse pino do meio. E a pulseira anti-estática, ela é ligada na manta anti-estática através de uma garra, tá vendo? Eu usei a borracha para limpar as memórias. Eu usei pincéis anti-estáticos, né? Não é recomendado usar pincéis de pintura, tá? Então foi isso que eu fiz. E a placa-mãe está funcionando corretamente agora, após essa limpeza anti-estática, ok? Que foi feita de maneira correta. E outra, eu também utilizei o limpa-contato, certo? Gosto muito de utilizar esse limpa-contato para poder fazer a higienização, né, dos contatos de memória, de todas as conexões da placa-mãe. Então, dessa forma, o computador voltou a funcionar sem que eu tenha trocado nenhum componente eletrônico, ok? Valeu, gente, até a próxima.